Alegria se você quer descobrir se você é uma pessoa ciumenta, uma pessoa controladora no relacionamento e como resolver isso, fica até o final dessa live que eu tenho certeza que vai ser incrível para você. Comenta aí de onde você está vendo essa live, de onde você está me vendo. Comenta aí qual a sua dúvida e comenta viva. Quando você comentar viva, você pode receber no seu inbox um plano para você sair dessa situação. Comenta viva, deixa eu deixar fixado aqui. Convidar o povo do Resiliência aqui que deve estar entrando. E vai entrando aí, vai deixando o seu nome, de onde você está me vendo, de onde você está me assistindo. Um abraço aí para você. E vamos esperar aqui a turma do Resiliência entrar, só um momentinho. Boa tarde, então. Você que está entrando aqui nessa live, comenta aí de onde você está me vendo. Comenta se é a primeira vez que você está vendo essa live. Você que ainda não me segue, segue aqui, ó, @ipneto. Segue aqui, @ipneto. E bora! Bora falar de ciúme. Você que é uma pessoa ciumenta, você que tem problemas no seu relacionamento, faz que nem o Tarcísio. Comenta viva. Boa tarde, Shirley. Olha só a Shirley que está sempre presente aí. Um abraço para Shirley. Show de bola. E manda essa live ó, de 3 a 5 pessoas que você acha que podem ser ajudadas com esse conteúdo. Tá? Pessoas que talvez são muito ciumentas, pessoas que precisam ali de uma ajuda. Seja bem-vinda a Marisa, que começou a seguir. E você que não me conhece, meu nome é Vivaldo Neto, eu sou terapeuta com mais de 15 formações, sou mentor de terapeutas, criador do Método Viva, um método onde você consegue ativamente mudar questões emocionais, né? Inclusive a do ciúme, inclusive de relacionamentos, foi um tema que apareceu muito. O pessoal do Maranhão aí, muito legal, olha lá. Pessoa que é muito ciumenta, como será que você pode resolver isso? E o que eu, como terapeuta, posso te falar? Dessa live, então, de 3 a 5 pessoas. E você aproveita esse momento, ó, que a gente está frente a frente. Imagina que você está frente a frente comigo, que a gente estivesse numa terapia ou até numa mesa de bar, num contexto. O que você perguntaria sobre esse tema? Ou até sobre outros temas? Qual situação que você está vivendo hoje que está tirando o seu sono? Uma situação que você gostaria de mudar na sua vida? O que você talvez está incomodado? Né? Além desse tema de ciúmes, a gente pode trazer de acordo com a sua dúvida. E às vezes a sua dúvida é a dúvida que vai ajudar outras pessoas. Olha lá, e a Vanessa falou assim, ó, o que fazer para acabar com o ciúmes de uma pessoa que já não tem mais nada? Ou seja, eu estou entendendo que você não tem mais relação com a pessoa e mesmo assim sente ciúmes. E a Dutra Caleb começou a seguir, seja bem-vinda, Dutra. E olha lá, e como me livrar do ciúme? Então, a Vanessa e o Luciano, eu vou explicar aqui uma coisa para vocês. Primeiro ponto do ciúme, a gente tem que olhar para uma questão de dependência emocional, tá? O ciúme, muitas vezes, é você estar terceirizando as suas sensações, os seus sentimentos para outra pessoa. E isso é o que a gente pode chamar de dependência, ou seja, se uma pessoa faz ou deixa de fazer algo, eu me alegro, me entristeço. Então, eu tenho um vínculo de dependência com essa pessoa. Faz sentido isso? Ou seja, vamos supor que o Cristiano Ronaldo sai com uma menina. Aí tem pessoas que falam assim, vou ficar com ciúmes. Então você tem dependência emocional do Cristiano Ronaldo. Mas a tendência é que você fale assim, tanto faz. Ou se eu, Neto, saio com a minha esposa, você vai ficar com ciúmes? Provavelmente não, né? Então, dito isso, o primeiro passo é você reconhecer que existe um vínculo. E esse vínculo é o que a gente chama de dependência emocional. Todo mundo comigo? E a mente falou, da onde você veio? Eu sou lá de Socorro, interior de São Paulo, mas eu moro em Alphaville. Eu sou marido da Maria Eugênia, pai da Sara. E eu sou criador do Método Viva, um método de autoconhecimento e inteligência emocional, onde você faz vivências para resolver as raízes emocionais do seu problema. Tá?
E aí o César falou assim, como superar um término de relacionamento de 23 anos? Sou apaixonado por ela. Então, olha só. Existe, então, primeiro, esse vínculo. Existe você e existe, ó, que nem uma corrente com um vínculo, tá? Com um vínculo. Isso é a dependência, ou seja, se essa pessoa vai para cima, eu vou para cima. Se ela vai para baixo, eu vou para baixo. Né? Então, a gente tem que desassociar isso. Uma das coisas que é importante a gente pensar na dependência emocional é que a dependência, a palavra dependência, ela já leva a gente para uma questão de uma visão infantil. Né? A criança, ela é dependente. O adulto, ele é autossuficiente. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então, quando a gente estuda sobre a mente, sobre as emoções, a gente vai entender que essa visão de criança, ela é exatamente a representação das emoções. Seja bem-vinda, Smila, e seja bem-vinda, Neuza, e também Cristiane, arquiteta. Ó, você que não segue, segue aqui também. Então, se eu estou falando de dependência, estou falando de criança. Se estou falando de criança, estou falando de emoção. Falou de emoção, vamos lembrar do Quarteto Fantástico da Emoção? Quem lembra aqui do Quarteto Fantástico da Emoção? Como você reconhece quais emoções que você tem em relação à pessoa, em relação à situação? Talvez você nunca viu eu fazendo esse conteúdo aqui, eu estou sentindo de trazer de novo. É um conteúdo que eu já trouxe muitas vezes. Mas eu vou trazer de novo porque ele é valioso para muitas pessoas. Que é o Quarteto Fantástico das Emoções. Né, Shirley? A Shirley já deve ter visto isso. Então, pensando em relação a outra pessoa, se ela te largar, se ela ficar com outra pessoa, se ela agir diferente daquilo que você quer, às vezes você chama essa sensação de ciúme. Mas o que pode ser esse ciúme? Pode ser, na verdade, medo. Medo de ser abandonado. Medo de ser traído. Medo de ser deixado. Sim? Muitas vezes tristeza por não ser escutado. Tristeza por se sentir menor, sem valor. Muitas vezes raiva. Poxa, é tão injusto. Ela não fica comigo. Raiva de se sentir culpado. Né? Então, esse quarteto fantástico aqui da... acho que ele não tinha visto, não. Ele pode decifrar o que está por trás do ciúme. Tá? Então, o primeiro passo, eu falei, é você identificar essa questão da dependência emocional. Putz, então se eu estou tendo ciúme dessa pessoa, eu tenho um vínculo, ou seja, uma dependência emocional. Então, para eu desvincular isso, o primeiro passo é identificar essas emoções. Liberar essas emoções, identificar até quando foi a primeira vez que eu senti isso e por que eu sinto tanto medo de ser abandonado, por exemplo. Entendeu? Mudar isso e dar outras perspectivas. Neto, como que você faz isso? Comenta Viva que você vai descobrir o meu método para você fazer isso de maneira mais rápida. Tem até 3 sessões. Nossa, Neto, até 3 sessões eu posso resolver isso? Sim. Dá uma olhada nos depoimentos. Tem pessoas que resolveram com uma. Pode ser o seu caso. Tá? E não só questão de ciúme, como outras questões emocionais. E aí tem um outro aspecto que é... A Adriana falou, eu não tenho ciúmes, eu tenho muita insegurança comigo mesmo. Então, o que é insegurança? Falta de segurança. O que é falta de segurança? É medo. É isso que eu quero que você traduza. Traduz na emoção. Insegurança é medo. E o Renan falou assim, é normal minha mulher conversar com 3 caras e mandar foto de biquíni para eles? Não, Renan, isso não é normal. Por que ela manda foto de biquíni para eles e fica conversando com eles? Qual que é o resultado prático disso? Se você tem uma mulher que fica mandando foto de biquíni para um cara, o resultado é eles se relacionarem, talvez fazer sexo, alguma coisa assim, né? Então, se ela é sua mulher, ou seja, sua esposa ou sua namorada, qual é o sentido disso? Isso pode mostrar que essa pessoa talvez esteja indisponível para um relacionamento. Talvez, na verdade, ela não está realmente emocionalmente disposta e comprometida com um relacionamento a 2. Talvez ela quer um relacionamento aberto, tá? Ou ela simplesmente não quer se comprometer com apenas uma pessoa. Seja bem-vinda, Lilian. Seja bem-vinda aí, Cirlei e Gabriele e Janete. Um abraço para vocês aí que estão entrando agora. Ó, manda essa live de 3 a 5 pessoas, ou só para o seu namorado, para sua namorada, para o seu marido, para sua esposa. E segue a equipe, né, se você não segue. Então, tem uma questão que é você diferenciar o que é ciúme do que é bom senso,
do que é o que foge dos acordos de um relacionamento. Sabe por que muitas pessoas têm ciúmes? Porque elas não têm acordos claros no relacionamento. Elas não têm um combinado. Tem coisas, né, pessoal? Vamos usar o bom senso, igual o exemplo que o cara deu aqui. Pô, se a minha esposa começa a mandar foto de biquíni para 3 caras, eu talvez, assim, tenho que repensar muito bem o relacionamento. Mas, para ter chegado nisso, será que a comunicação não tá falha? Porque como que a esposa mandou foto achando que isso é normal, achando que isso é tranquilo? Ou ela sabe que não é tranquilo e tá mandando isso exatamente para causar ali um término? São essas duas hipóteses. Ou você está numa falha de comunicação extremamente violenta, onde a sua mulher está achando que está num relacionamento aberto, que ela pode ficar se relacionando com outras pessoas, mostrando o corpo ali para outras pessoas sem seu consentimento. Ou, simplesmente, ela sabe que você não gosta e está fazendo isso exatamente para você terminar. Das duas formas, isso é uma amostra que a pessoa está indisponível. Só que aí você tem que, então, saber diferenciar o que é ciúme do que é simplesmente falta de respeito. Do que a pessoa não está cumprindo combinados no relacionamento. Olha, o mais óbvio de um relacionamento a dois é você ter a fidelidade. Então, uma coisa é você ter ciúme, você querer ficar controlando a pessoa todo o tempo, né? Você se machucar porque a pessoa foi no trabalho e tem uma mulher no trabalho, ou tem um amigo no trabalho, uma coisa assim que, em teoria, seria normal. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você estar namorando, tá com a sua esposa, com o seu marido, e o seu marido vai na balada com os amigos para ficar pegando outras mulheres. Aí não é questão de ciúme, é questão de bom senso, entendeu? Então tem que saber diferenciar o que é ciúme do bom senso. Porque muitas pessoas querem normalizar absurdos. Seja bem-vinda, Janete, seja bem-vindo, Persida Banga. E o João Márcio falou, quando alguém no relacionamento fica insegura, porque o outro sabe que alguém necessita de coisa melhor e não consegue atingir as expectativas. João Márcio, pode ser. A insegurança, ela tem a ver com esse medo de não cumprir as expectativas, de não ser o suficiente. Então, olha só. Eu falei que primeiro a pessoa tem que identificar essa dependência emocional. Putz, eu tenho um vínculo ali com essa pessoa, beleza. E se isso está te machucando, se está trazendo uma insegurança, traduz em uma dessas emoções. Putz, isso é mais medo, isso é mais tristeza, é mais raiva, né? E aí, tratando isso, você vai conseguir olhar para a coisa mais importante. Você que tem ciúme, se você colocar isso que eu vou falar agora em prática, você é capaz de vencer o seu ciúme. E através de duas coisas. A primeira é sobre a percepção do controle. Então, o ciúme, muitas vezes, ele vem com uma situação que está fora do seu controle, que te traz um sofrimento. Então, assim, geralmente o ciúmes eu estou tentando controlar a pessoa para que ela faça algo do jeito que eu acho que eu tenho que fazer, ou para que ela não faça algo do jeito que eu acho que não tem que fazer. Então, essa é uma percepção poderosa que você tem que trabalhar. E muitas pessoas carregam traumas de controle sem saber. Pessoas que passaram por um abuso na infância, ou pessoas que passaram por um relacionamento abusivo, pessoas que passaram por um acidente, ou pessoas que tiveram uma separação, um falecimento muito forte. São pessoas que têm maior propensão a ter uma ferida de controle. E são pessoas que depois vão buscar na vida adulta controlar todas as situações. Alguém se identifica com isso? Eu só fechar a janela aqui que começou a chover. Pronto. Então, olha só. Isso que aconteceu agora é um grande aprendizado de controle. Está no meu controle a chuva? Não. Eu escolhi que chovesse? Não. Está na minha influência a chuva? Ou seja, se eu fazer uma reza aqui agora, se eu fizer uma dança, vai parar ou não de chover? Não também. Então, o que está no meu controle? É aquilo que está dentro das minhas reações, dentro das minhas ações. Então, no meu caso aqui, foi fechar a janela. Entende? Isso é você focar naquilo que está no seu controle. E a Bela que está falando misericórdia. Por que misericórdia, Bela? Tá tudo bem aí? Então, a percepção de controle ela é chave. E aí, quando você olha para aquilo que está no seu controle, o que está no seu controle? O seu amor próprio, o seu desfrute. Porque se você tiver com muito amor próprio, se você estiver bem mesmo em quem você é, sabendo a sua identidade, sabendo os seus valores, as suas crenças, você vai ter menos necessidade de controlar no relacionamento.
você vai estar mais em paz com você mesmo. Faz sentido isso? Comenta se está fazendo sentido isso que eu estou falando. Comenta aí se você está com alguma dúvida. E a Bela que está mais ou menos, o que está pegando, Bela? Comenta aí. Ah, e você que achou interessante isso, você que está se identificando com isso, comenta viva. Quando você comenta viva, você vai receber no seu inbox um link com mais explicações, com um plano para você resolver isso de uma maneira rápida. Tá? Porque o ciúme, então, eu estou falando que ele tem a ver com a dúvida. Quanto mais dúvida você tiver, mais ciúme você terá. Quanto mais dúvidas o seu parceiro tiver sobre você ou sobre ele mesmo, mais ciúme ele terá. Porque a dúvida gera medo. Dúvida gera medo. Olha que legal, quantas pessoas comentando viva. Você que quer receber esse plano, então, para resolver isso de forma definitiva, comenta viva. O meu método, você vai ver que ele, primeiro, é o contrário de um método morto, ou seja, você não vai ficar passivo, ou tendo que voltar toda semana para falar desses ciúmes. Ah, porque o meu ciúme... Não. No meu método, você vai fazer uma análise, mas já nessa análise você vai fazer uma vivência para já sair muito melhor. E eu vou te entregar ferramentas para você pôr em prática com um plano de ação, de tratamento, para você resolver isso de uma vez por todas. Então, para você resolver na raiz. Porque não adianta você ficar tratando o efeito. Imagina, ó, tá chovendo. Imagina que agora começasse a gotejar aqui. Eu poderia pegar um balde e colocar aqui na goteira, certo? Isso ia resolver a goteira? Não. Isso ia remediar a situação. Então, tem pessoas que elas vão buscar num método de terapia ou em alguma coisa algo para remediar a situação e não para resolver de verdade. Então, como que eu resolveria? Se eu talvez encontrasse o vazamento no teto e resolvesse isso. Aí pode chover que não vai mais afetar, não vai mais ter goteira. Faz sentido isso? Tá? Então, você que tem muito ciúme, isso muitas vezes é provocado pela dúvida. Quanto mais dúvida, mais medo, mais ciúmes. Você tem dúvidas? Nossa, será que ele vai me trair? Nossa, será que ele vai nos amigos e na verdade ele está indo no puteiro, está indo na zona, está indo procurar uma prostituta? Nossa, será? Nossa, será? Mais medo. Neto, dá um exemplo para eu entender isso na prática. Se eu estou aqui e eu começo a ter dúvidas sobre o meu teto. Nossa, será que esse teto vai cair? Ih, acho que, será que está seguro mesmo? Quanto mais eu alimentar essa dúvida, mais medo eu vou ter. Aí daqui a pouco dá um estalinho, ai meu Deus, vai cair, agora vai cair. Porque eu estou alimentando a dúvida. Agora, se eu tenho fé, ou seja, a fé, ela não precisa ser algo místico, esotérico. É essa fé de que eu tenho a certeza absoluta de que esse teto não vai cair na minha cabeça. Então eu posso ficar tranquilo aqui em paz. Então você tem que exercitar a sua fé em relação ao seu marido, ao seu namorado, à sua esposa, à sua namorada, ao seu peguete, ao seu ficante, sim? Porque se você está num relacionamento, a base do relacionamento é a confiança. O contrário de confiança é desconfiança, ou seja, a falta de confiança é desconfiança. E isso tem a ver com dúvidas. Então, olha só, o ciúme, no fundo, ele está te falando assim, que você ainda tem dúvidas. Se você pode confiar ou não na pessoa. Olha, eu estou casado agora, eu posso falar que, por exemplo, eu teria tranquilidade se eu visse a minha mulher, por exemplo, saindo com as amigas num bar, ou indo se divertir de algum lado, ou saindo com a família, né? Tem pessoas que têm ciúme até da própria família, né? Por quê? Porque eu não tenho dúvidas. Eu tenho uma fé, eu tenho uma confiança absoluta na fidelidade dela, tá? Então, isso é o que me deixa em paz. Nossa, Neto, mas você ensina de ciúmes, então você nunca se sentiu ciúmes? Capaz, você não me conhece. Nossa senhora, eu sou muito ciumento. Já fui, assim, extremamente ciumento. De pensar coisas absurdas assim mesmo, de ter muito medo e tudo mais. Só que como que eu resolvi? Por que eu chamo o meu método de Viva? Porque eu, né, sou terapeuta, eu já estudei sobre isso, então eu sei fazer isso de identificar o fundo emocional. Que é isso que você tem que entender. Então, nossa, não é ciúmes por ciúmes, tem uma emoção que está por trás. Provavelmente a emoção do medo, mas também de tristeza, de raiva. E isso vem de algum lugar, não vem do nada, não vem do além os ciúmes. Tá? Então isso está com você. Não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Então quando eu, por exemplo, estava no bar com a minha mulher, e a gente estava namorando ainda, e ela sai para ir no banheiro com as amigas, e aquilo me dá uma pulsação, eu falo assim, ah meu Deus, né, será que agora ela vai encontrar alguém no banheiro, uma coisa assim, um negócio maluco? Eu sabia que era sobre mim, não era sobre ela. Então, um aprendizado importante dos ciúmes é só sobre você.
Não é sobre o seu parceiro, não é sobre a sua parceira. Ele é só sobre você. Ah, mas o meu parceiro é só sobre você. É só sobre você. Então, quando eu trabalhei isso em mim, eu pude resolver esses fundos emocionais com as técnicas que eu aplico no Viva, né, que eu apliquei em mim mesmo, e que também com a ajuda de colegas, terapeutas, tal, que também dominam esse método, mas o método Viva. E o principal foi eu me expor gradualmente e eu intencionalmente eu fui tratando essa ferida, tá? Então, você tem que ter essa responsabilidade de saber que é sobre você e não querer privar o outro de sair porque você é ciumento. Você que tem que se trabalhar. Aí a Yasmin falou um negócio que é o segundo ponto que eu ia falar, Yasmin. Obrigado pelo comentário. Olha como é legal quando você comenta. Comenta aí o que você está achando, está fazendo sentido. Boa tarde aí para você que é abençoado também, para Edna. Boa tarde aí para Elis. E faz que nem a Leile Yasmin, comenta viva. Você que não me segue, segue aqui, Pineto, e ó, manda essa live de 3 a 5 pessoas. Então ela falou assim, poxa, mas quando você está lá super confiante e a máscara do outro cai, ou seja, a outra pessoa vai lá e trai. Aí, esse é um grande aprendizado do controle, porque se a outra pessoa ela for realmente te trair, você pode ser muito ciumento e você pode ser zero ciumento que ela vai te trair, porque não é sobre você, isso você tem que entender, é sobre a outra pessoa. Entendeu? Porque ser ciumento é improdutivo. Porque às vezes você vai ficar perdendo tempo vasculhando as coisas da pessoa lá e tudo mais para tentar achar alguma coisa. Agora, vai por mim, que se for para você encontrar uma traição, você vai encontrar. Você vai saber. Tá? Isso não diz sobre você, diz sobre a outra pessoa. Então, é um aprendizado de controle. O que eu estou te ensinando aqui é que o quê? Você não precisa sofrer à toa. Não precisa sofrer à toa. E eu falei ontem na live que, assim, pessoas que se relacionam também com pessoas que têm compulsão em trair, né, pessoas que são muito ciumentas e só se relacionam com pessoas que traem muito, essas pessoas, muitas vezes, elas estão indisponíveis emocionalmente. Essa pessoa, na verdade, ela ainda não está pronta para um relacionamento. Ela ainda está casadinho ou casadinha com alguém, ou simplesmente ela teve um trauma que ainda ela não se permite emocionalmente estar num relacionamento. E para isso, a pessoa tem que comentar viva aqui e passar por esse método. Porque é um método para resolver essa ferida emocional, né? Seja bem-vinda, Adine. E a Cida falou assim, ó, sou casado, meu marido trabalha em outra cidade, nos encontramos no final de semana e eu confiava. E ele me tratou e eu pedi para separar, ele não quer, decidi dar uma chance, mas não consigo confiar mais. Então, Cida, aí realmente é complicado, porque vocês estão em cidades diferentes, né? Isso já é uma coisa que, assim, eu, particularmente, eu, Neto, eu acho extremamente desafiador, relacionamento à distância, né? Porque o relacionamento a dois, ele, tudo bem, você pode estar numa viagem, você pode trabalhar fora, ter várias coisas, mas eu, Neto, eu acho que uma das coisas, assim, mais poderosas para criar alinhamento, para você estar ali com a energia no relacionamento, é a presença. Então, assim, se a pessoa está muito longe, está no outro lado do mundo, se a pessoa está em outra cidade, isso inevitavelmente vai criar um ambiente de falta de presença no relacionamento. É o que eu acho. Então, precisa, você precisa se atentar nisso, né? Porque o relacionamento ele é um compromisso que você assume. Então, você tem que pôr energia nisso. E aí, por que geralmente quando você casa você vai morar junto? Ou por que as pessoas moram junto quando tem um relacionamento? Porque aí você está criando um ambiente onde naturalmente o relacionamento vai ser a prioridade. Onde vocês naturalmente vão se encontrar todos os dias e conversar sobre as coisas, sobre a vida. Onde vocês estão buscando ser um só. Só que aí, olha só, tem um livro que é Os Segredos da Mente Milionária. Ele usa uma frase que é assim, ó, a forma que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. E o que essa frase está querendo dizer? Que o que está na sua identidade, no seu modelo mental, isso causa os seus comportamentos. Então, uma pessoa que topa trair a mulher, isso está no modelo mental dele, olha, realmente faz todo sentido você ter desconfiança, porque quem garante que ele não vai fazer de novo? Se dentro das crenças e dos valores dele teve uma situação que foi passível de traição, provavelmente isso pode acontecer de novo.
mas eu tenho o meu marido, o meu namorado, que ele traía muito e agora ele fala que ele mudou, ele passou por um processo, ou ele mudou mesmo, ele está em outra vibe. Pode acontecer, pode acontecer. Então, vou dar meu exemplo pessoal, não tem problema nenhum nisso. Eu fiquei 8 anos solteiro, né? Nessa época que eu estava solteiro, eu me relacionava com várias mulheres e alguma delas eu tinha uma relação mais próxima, mas não era namorado. Mas essas meninas, né, ela queria que eu ficasse só com ela, mas eu não ficava. Então, naquele momento, eu não estava pronto para um relacionamento. Mas depois que eu virei essa chave, que eu trabalhei isso com terapia, com atitudes, com essa vibração, principalmente que a gente usa no método Viva, naturalmente eu encontrei ali a minha atual esposa, encontrei ela, e quando eu encontrei com ela, desde a primeira vez que eu me relacionei com ela, já foi diferente. Por quê? Porque eu estava disponível para o relacionamento. Entendeu? Então, é possível sim a pessoa mudar. Inclusive, é exatamente isso que eu faço no método Viva. A gente muda a pessoa. Só que se a pessoa, se você vê que ela não está fazendo nada para mudar, é só um discursinho, né? Não vai acontecer de novo, tal. Abre os olhos, porque se a pessoa fez uma vez, a forma que você faz uma coisa, você faz todas as coisas, né? Então, pensa nisso. Não consigo conviver com traição, perco interesse. Traidor nunca muda, meu ponto de vista. Edna, pois é, assim, esse nunca muda, eu discordo porque eu sei que a pessoa pode mudar. Já trabalhei com pessoas que realmente mudaram. Tem pessoas, Edna, que ela trai compulsivamente. Eu já tratei um cara que ele traía compulsivamente, ou seja, ele amava a esposa, ele não queria fazer isso, só que era que nem uma compulsão alimentar, que nem um vício, ele era viciado em trair, tá? E isso era um problema emocional que ele tinha. Ele tinha uma ferida emocional. Isso vinha lá da infância dele, sabia? Por causa da forma que ele viu o relacionamento com os pais dele. Então, ele tinha criado uma ferida que ele achava que se ele tivesse só em um relacionamento, isso era perigoso, isso ia fazer ele sofrer. Então, virou esse conflito emocional. Porque ele gostava muito, ele amava a mulher dele, só que emocionalmente é como se tivesse uma criança que falava assim, não, mas você não pode ficar só com ela porque isso é perigoso e se ela te deixar. Então tem pessoas que traem porque na verdade elas têm muito medo de ser abandonadas, medo de ser traída. Daí a pessoa que tem medo de ser traída, você vai lá e trai primeiro. E o Lutero falou, ó, relacionamento não precisa de casamento. Ô Lutero, eu sou um cara que eu falo o seguinte, o importante é o que importa, irmão. Tá? Eu, particularmente, Neto, eu tinha o sonho de casar, para mim é um negócio importante, eu acho que é um compromisso público, um compromisso espiritual que você faz com Deus, com o universo, né, de ser um só ali, duas almas, e de você buscar ali que duas pessoas virem três, pelo menos, ali, né, ter filhos e tudo mais. Agora, você pode ter um relacionamento saudável sem casar, isso não é problema nenhum. Desde que você tenha essa boa comunicação, tenha essa confiança, como a gente está falando. E a Rosângela já falou. Muitas vezes é sobre você que está traindo isso, a traição, e quem é traído precisa tratar. Exato, é isso que eu estava falando. Então, se você se relaciona com uma pessoa que é compulsiva em trair, provavelmente é porque você também está indisponível. Porque você está se relacionando com alguém que não quer um relacionamento. Isso diz muito sobre você. A pessoa com quem você se relaciona diz muito sobre você. Pensa sobre isso. Quem que é o seu marido? Quem que é a sua esposa? Isso diz muito sobre você, não sobre outra pessoa. Por isso que eu falo, mudar você muda o mundo. Porque o grande erro dos ciúmes é querer mudar o outro, querer controlar o outro. Não vai rolar. As pessoas não estão no nosso controle. E aí a Ana Pedagoga falou assim, ó, quem trai não muda. É possível mudar, é isso que eu estou falando. Agora, tem que ter olho aberto, porque se está dentro das crenças, dentro do valor da pessoa, isso, será que ela realmente vai mudar um dia? Eu, Neto, acredito que é possível. Quando que a pessoa muda? Quando ela reconhece como é ruim continuar fazendo isso, ou quais os benefícios de mudar isso. E eu vou dar um relato pessoal aqui. Eu, Neto, eu mudei isso muito forte em mim, de querer um relacionamento sério, de querer construir uma família, quando eu mudei os meus valores, as minhas crenças, entendeu? Quando eu quis construir algo mais sólido, quando eu realmente vim para uma posição mais de adulto, e me sentir um adulto, um homem mesmo, construir família. E não aquele moleque, né, mais criança, que só queria diversão, só queria prazer pelo prazer, entendeu? Então, quando eu mudei, essa visão mudou. Essa visão mudou.
Então, é possível mudar. Se a pessoa muda. O que ela está falando, assim, ó, quem trai não muda, é que muitas vezes a pessoa, ela quer sem esforço nenhum, ou que do nada a pessoa mude. Aí realmente não vai mudar. Tá fazendo sentido? Tô vendo que a galera tá engajando. Ó, comenta aí se tá fazendo sentido. Segue aqui a Neto. Manda essa live de 3 a 5 pessoas que você acha que precisam desse conhecimento sobre ciúmes. Neto, como é que faz para eu resolver isso de uma vez por todas? Comenta viva. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Por quê? Porque, embora seja muito comum, a sociedade normalize ciúmes e traição, isso não é normal. E eu quero que você faça parte de uma sociedade alternativa de pessoas que sabem que mudar você muda o mundo, sabem que o poder da mudança pessoal reverbera em tudo, inclusive no relacionamento. E que cabe a cada um de nós a própria mudança. Eu não posso emagrecer por você. Eu não posso parar de ter ciúmes por você. Só você pode isso. Agora, eu posso ser o seu GPS, eu posso ser o seu guia, eu posso ser o seu mentor, eu posso ser o seu terapeuta para te ajudar nisso de uma forma mais rápida, para te entregar ferramentas e te encurtar o caminho. Vamos ver os comentários. A Ana falou assim, a ex-mulher do meu esposo, calma, a ex-mulher do meu esposo hoje traiu ele com o próprio irmão dele. A ex-mulher do meu esposo traiu ele com o cunhado e hoje vem se recuperando de uma forte depressão. Ó, tem o seu esposo, aqui tá difícil de entender, né? Tem seu esposo, tem a ex-mulher do seu esposo. Então ele não é mais seu esposo. Ex-mulher do seu esposo. Ah, tá. Então você é casado com ele hoje. A ex dele traiu ele com o próprio irmão dele. Caraca, que coisa feia, hein? Pra você ver, né? Isso diz muito sobre um problema emocional forte que provavelmente ela tem, né? Porque trair com o próprio irmão ali do marido, né? Com o cunhado, é algo bem doentio, na minha visão. E ele hoje vem se recuperando de uma forte depressão. Porque aí talvez para ele tenha ali uma traição dupla, né? Que é em relação à esposa e em relação ao irmão. Tá? Só que aí, no limite, ele tem que entender que esse é um aprendizado de controle. Não está no controle dele o irmão e a mulher dele ficarem, né? Por mais que eu sei que é algo que ele não escolheu para ele, extremamente desafiador, mas ele tem que saber que é só sobre ele, não é sobre os outros. E eu vou dar uma visão aqui que pode ser um pouco polêmica, tá? Mas se eu fosse ele, eu ia agradecer ela. Porque ela fez um favor para ele, sabia? Ela, numa tacada só, ela tirou 2 máscaras. Dela, que mostrou que não era uma boa esposa, que era uma esposa de mentiria, uma esposa, desculpando o francês aqui, vagabunda. E do irmão, que também era um irmão vagabundo. Então, de uma vez só, ela fez um favor. 2 coelhos numa cajadada só. Você tem que chegar e agradecer. Falar assim, obrigado, vai com Deus. Vocês dois. Entendeu? Então, é uma outra forma de ver. Né? Eu sei que pode ser desafiador, mas como eu falei no começo, o apego emocional é de você querer que a pessoa esteja sempre junto, mas quem falou que é bom para você essa pessoa junto com você? Às vezes não é. Então, uma pessoa que trai com um irmão, ela fez um favor, porque ela mostrou para você que também você tinha um irmão que não valia nada, e você tinha uma esposa que também não valia nada. Então, vai com Deus. Você está bem melhor sozinho. Faz sentido isso que eu estou dizendo? E aí, o Beto falou assim, e se você pensa muito, desconfia muito do outro, inventa suposições? Isso por quê? Então, Beto, eu acabei falando nessa live, ó, comenta viva. Isso diz que você provavelmente tem um problema de fundo emocional. O ciúmes, ele vem muito da emoção do medo, da incerteza, da dúvida. E isso é muito forte em pessoas que têm algum trauma. Pessoas que têm algum trauma, principalmente de medo de ser abandonado, de medo de ser traído, tá? Então, é importante isso. Você saber que é sobre você, não é sobre as outras pessoas. E a Shirley estava cantando essa música hoje de manhã, e eu viro e mexe e fico cantando também, Shirley, assim, ó. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva, viva.
E seja bem-vinda, Gacileia Rodrigues. Boa tarde, Jéssica. Isso acontece porque o pensamento da traição faz parte do cotidiano. Também, Beto, é verdade. Infelizmente, é muito cultuado, né, em notícias. Você fica sendo bombardeado com isso. Ah, fulano traiu fulano. Ah, será o quê? Não, será o quê? Eles começam a trazer muito isso. Só que isso só vai pegar em pessoas que têm essa ferida, tá? Outras pessoas não vão se importar tanto quanto você. Então, olha pra você. E a Edna falou, tive um namoro duradouro de 10 anos, separamos hoje, ele tem outra pessoa. E há 5 anos que terminou o nosso relacionamento, ele sempre me liga, insiste em ficar comigo, fala que gosta de mim. Será? Olha, Edna, se gostasse mesmo, não tinha terminado e não estava com outra pessoa. É o que eu acho, né? Então, é o que eu acho. Quem ama, cuida, quem ama, demonstra. E aí você tem que olhar para você. E a Ana falou, já é meu esposo, é verdade. Então, eu demorei para entender a relação, mas consegui, né? Foi um pouco desafiador aqui. Ah, meu esposo é esse, tal, mas eu entendi. Tá? Mas essa é uma visão poderosa que ele pode ter. Mas o principal, Ana, que ele tem que fazer para sair dessa depressão, a depressão, olha para você ver como faz sentido, você que está me ouvindo aqui. Depressão geralmente é excesso de passado. E qual que é o movimento emocional que ele deve estar fazendo? De não aceitar o passado. De tentar olhar para o passado e, cara, tinha que ser diferente. Como assim, velho? A minha mulher com meu irmão, que filho, não sei o que e tal. Ele deve ficar remoendo isso. Às vezes de forma inconsciente. Então ele tem que voltar nesse momento. Por isso que no método Vivo a gente usa a técnica de revisitar memórias. É uma técnica muito boa, muito poderosa para isso. E quando você revisita uma memória, você está lá, você pode se conectar com uma emoção que está reprimida. E aí essa emoção que provavelmente ele sentiu tristeza, mas sabe que eu tenho certeza que seu esposo sentiu que talvez ele não foi capaz de soltar raiva. Eu tenho certeza que ele deve ter muita raiva contida. Só que talvez ele não se permita expressar essa raiva pelo vínculo emocional que tinha com a ex e pelo vínculo emocional com o irmão. Mas com certeza ele deve ter ficado muito bravo. Com certeza. Então ele tem que ir, por exemplo, numa vivência, se eu fosse atender ele no método Viva, eu ia pedir para ele fazer uma liberação de raiva com muita intensidade. Pegar uma almofada e dar um grito. Apertar, torcer, bater. Tirar uma potência que provavelmente ficou lá contida. Tá? É o que eu suponho. E provavelmente nessa depressão fica voltando lá para o passado, mas daí é complicado porque ele já foi. Não está no controle dele, não tem como ele mudar isso. Então não é tentando mudar isso, é ele hoje, o que ele hoje pode fazer, pode olhar diferente em relação àquilo, sem querer apagar ou esquecer o que aconteceu, mas olhar de uma forma diferente, pegando o aprendizado, olhando para ele mesmo, tá? Seja bem-vindo, Ederson. E a Yasmin falou, meu esposo ficou com raiva de mim ontem e saiu de casa, porque mexi no celular dele e ouvi um áudio, ele falando para um amigo vários elogios bem nojentos de uma mulher que ele apenas viu. Fiquei com nojo. Leila, aí, o que eu posso dizer para você? A forma que a pessoa faz uma coisa, ela faz todas as coisas, né? Então, assim, tem uma questão que tem muitos homens, né, que eles querem, um grupo de homens, afirmar a masculinidade deles, né, mostrar que eles são homens, através de uma ação como essa. E às vezes não é nem culpa dele, às vezes é algo que ele aprendeu com o pai, com amigos, algo que ele vem reproduzindo, né? Mas eu acho nada a ver também, porque dependendo do tipo do comentário, né? E com certeza, talvez ele não tenha a consciência do quanto isso é ruim, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Para muitos homens, isso é um ponto cego. Tá? Eu sei porque, cara, eu morava com um amigo meu lá na Espanha que o cara, tinha um ponto cego em relação a isso. Eu troquei essa ideia com ele. Ele não sabia de que muitas vezes ele estava sendo machista, muitas vezes ele estava sendo nojento na forma de elogiar uma mulher. Na cabeça dele era um elogio, mas era um negócio absurdo. Era um negócio absurdo. Então, às vezes é um ponto cego. Qual que é uma forma boa de trazer consciência para ele? Que pode ser que até que você já falou para ele isso. Imagina se você estivesse mandando áudio para uma amiga falando de um cara no mesmo tom. Nossa, olha como ele é gostoso. Nossa, olha o peru dele. Olha sei lá o que, sei lá das quantas. Que geralmente é o tipo de comentário que o homem faz de mulher. Como que ele se sentiria? Será que ele ia achar legal? Será que ele também não ficaria com nojo de você? Talvez ele não ia falar assim, nossa, por que ela tá falando isso de outro cara, né? E eu na história, como assim, né? Porque uma coisa é você saber que existem outras pessoas bonitas. Tá tudo bem, né? Você achar uma pessoa bonita ou não. E beleza, vida que segue. Agora, outra coisa é você ser desrespeitoso, né? Então, o nojo, sabe qual que é a função biológica do nojo? O nojo,
ele tem a função de repulsa, tem a função de afastamento. Seja bem-vindo, Pedro Felipe, e o Beto falou, foi livramento, também acho. Boa tarde, Manu. Então, quando você sente nojo de alguma coisa, biologicamente, por que existe a emoção do nojo? Porque se você vê lá uma carniça, um bicho podre, aquele cheiro vai trazer uma emoção de nojo. Se você come algo podre, vai vir o nojo e você vomita. Então, é uma forma do seu organismo querer ficar longe daquilo. Então, se você quer continuar com ele, você vai ter que tratar essa emoção de nojo. Enquanto você sentir nojo do seu marido ou daquela pessoa, a tendência é que você se afaste. Tá vendo? Então, por isso que tantos relacionamentos terminam, porque se você começa a ter nojo da pessoa, você vai se afastar dela. Tá? Então, ó, recapitulando várias coisas que a gente falou, que ó, vou empolgando, nem vi, já são 10 para as 2. Vamos recapitular. Primeiro ponto do ciúme, você identificar que existe um vínculo com a pessoa. E essa caneta aqui que eu tô, essa caneta é chique, hein? Essa é só para quem realmente é pós-graduado. Então, essa pessoa que você tem ciúmes, você está com um vínculo emocional. A gente chama isso de dependência emocional. Tá? Dependência emocional. Então, é o primeiro passo você reconhecer. Segundo passo é olhar quais emoções que estão por trás disso que eu chamo de ciúme. É mais medo, é mais raiva, é mais tristeza? Né? Qual que é a percepção? Provavelmente do controle. Olhar para a percepção do controle e olhar que é sobre você, não é sobre o outro. E a Rô Pimenta Moana falou assim, cara, muito real, até prefiro sentir nojo porque o sentimento vai embora sem muito sofrimento. Só que aí você tem que realmente ser capaz de liberar isso, tá? Eu já vi de pessoas que tinham nojo do marido, da esposa, e chegaram até a vomitar numa sessão. A pessoa vomita mesmo, de tanto nojo que ela tinha. E a Ana falou assim, Neto, às vezes penso que meu esposo ainda continua preso ao passado, mesmo tendo passado pelo que passou, isso me preocupa. Ana, se ele está com sintomas de depressão, eu não acho, tenho certeza. Estou te afirmando aqui. Estou te afirmando, tá? Não é normal ter depressão, não é normal. E tomar antidepressivo não vai resolver, desculpa falar aqui, tá? Antidepressivo não deixa feliz. Enquanto ele não for capaz de realmente processar esse evento, que deve ter sido um evento assim, muito traumático, enquanto isso não acontecer, provavelmente ele vai ficar carregando isso. E a Shirley falou, a caneta de unicórnio. É isso aí, Shirley. Olha o unicórnio aqui, ó. E a Manu falou, mas ciúmes é um sentimento ruim, de posse, já ouvi falar. Exato, é o que eu estava falando, né? O ciúmes, ele tem a ver com o controle. Então foi interessante, quem aqui viu, depois entra no meu perfil e vê que um dos últimos posts que eu fiz foi sobre ciúmes. E foi muito legal, várias pessoas comentando, várias pessoas trazendo ali as percepções. Por isso que eu decidi fazer essa live hoje. Porque muitas pessoas se identificaram com isso. Então, os ciúmes é uma porta de entrada para você aprender algo muito mais profundo sobre você mesmo. Que é sobre o controle. Que é sobre você estar tentando controlar tudo e todos a todo momento. É sobre você talvez estar com medo de ser abandonado, medo de ser traído. E a Jéssica falou, meu esposo tinha essa dependência emocional. Era uma coisa que eu já não estava aguentando. Chamei ele para fazer terapia. Hoje estamos bem, graças a Deus. Olha que legal o relato da Jéssica, tá? Então, que bom que ele foi numa abordagem que funcionou para ele, que deu certo. E eu sou extremamente defensor disso, por isso que o meu método chama Viva. Porque a pessoa tem que viver a mudança, ela tem que ir em direção, ela tem que ser ativa no processo. Né? E aí, quando você vê isso na sua esposa, ou quando você vê isso no seu marido, cabe a você ajudá-lo no sentido dele buscar ajuda. Tá? Então, mas é você fazer a pessoa perceber que ela precisa de ajuda. E não querer impor também uma ajuda, porque isso muitas vezes gera afastamento também. Porque o controle, ele vai gerar afastamento. Quanto mais você tenta controlar uma pessoa ou uma situação, mais isso vai gerar um afastamento. E a Pimenta falou assim, eu trato depressão e ansiedade que minhas crises voltaram na gravidez. Peguei um nojo do genitor pelas traições, mentiras e porque ele fez comigo grávida. Quero continuar minha terapia. Então, Moana, se você quiser um método para você fazer vivências e acelerar isso de uma forma muito mais rápida, sem que você tenha que voltar toda semana e pagar rios de dinheiros e gastar 1 hora por semana nisso, tendo um direcionamento para você mesma resolver, comenta Viva. Tá? Comenta Viva. Comenta Viva, que aí você vai descobrir o meu método. Viva. Meu método para você poder resolver conflitos emocionais de uma maneira mais rápida.
Viva a sociedade alternativa. Viva. E a Manu falou, por isso não é bom ter ciúmes. Ainda bem que eu não tenho, sou tranquilidade, graças a Deus. E a Shirley, bem pra mim, falou, e nos achamos o controle inofensivo muitas vezes, sou tranquila. Tudo em excesso faz mal, né? Então, o controle, ele é uma percepção universal do ser humano. Todo mundo tem, todo mundo quer que as coisas saiam do jeito que acha que tem que sair. Todo mundo quer exercer a própria vontade, né? Agora, em excesso, isso é muito prejudicial. E a Rô falou, realmente o remédio nos deixa sem sentimentos muito ruim, porque eu sou tão amor e tão ódio ao mesmo tempo. Então, na verdade, é que você ainda talvez não processou essas emoções que devem estar guardadas. Emoções de raiva, emoção de medo, emoção de tristeza. E faz que nem o Jonas Rodrigo Barbosa, que começou a seguir aqui, ó. Rodrigo Brisa, né? 39. Segue aí, @ipineto, que nós já estamos chegando no final da live, hein? E o Beto falou, e quanto mais você tenta controlar a vida do outro, mais você vive a vida dele, esquece de viver a sua. Perfeito, Beto. Parabéns pelo insight. O ciúme, muitas vezes, você está terceirizando a sua felicidade para outra pessoa. Você está falando assim, ó, se você está feliz, ou se você faz o que eu quero, eu fico feliz, senão não. Então você está se colocando num papel de inferior, de menor, de sem importância. Boa tarde, Gabi. Seja bem-vinda a Rô Pimenta Moana, que começou a seguir. Seja bem-vinda a Livinha. Então, você que quer saber mais desse método, comenta viva. Nossa, Neto, mas será que funciona? Olha, não acredita em mim, tá? Acredita nas mais de 500 pessoas que fizeram. Dá uma olhada nos depoimentos que tem no meu perfil, dá uma olhada nos depoimentos que tem lá no site. Aí você não precisa confiar em mim. Mas como você pode ver, durante toda essa live eu domino muito esse assunto, eu posso te ajudar. O meu método é extremamente validado, então agora você só precisa confiar em você. Eu confio em você, eu acho que você consegue fazer o método Viva tranquilamente. O método Viva está desenhado para você resolver questões em até 3 sessões, de uma maneira rápida, fácil. Tá? E aí tem pessoas que falam assim, nossa, Neto, mas você cobra acima da média de terapeutas normais. Eu vou no terapeuta lá no XPTO e ele cobra X reais e você cobra 3X reais. Pois é, meu amigo, minha amiga, eu tenho que te falar que eu vou te dar a coisa mais valiosa que você tem na sua vida, que é tempo. Porque minha terapia é mais rápida. Então, na verdade, se você for ver, você vai ganhar muito retorno. Né? O meu foco é no resultado. Então, o que você prefere? Pagar 3X para resolver uma coisa rápida ou ficar 6 meses pagando X? É o que eu te pergunto. Então, dinheiro, será que ele é mais importante do que tempo? Porque essa questão de ciúme é uma das coisas que mais rouba a energia do tempo. A pessoa ela fica o dia inteiro vidrada nisso, vasculhando coisa. Então, não faz sentido. Você está perdendo a sua vida, o momento presente. Você não está conseguindo desfrutar da sua vida por causa de ciúmes. E faz que nem o daviluiz.blog. Comenta viva. 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 Viva a sociedade alternativa. Viva. Viva. Viva a sociedade alternativa. Ó, isso aqui serve de pandeiro também, viu? Seja bem-vindo a Lili Dourado. Ó, você que está aqui nessa live, você tem alguma dúvida ou alguma situação específica sobre isso que você quer que eu comente? Última chance. Um beijo aí para a turma do Resiliência, uma gratidão imensa estar sempre aqui com vocês. Robson, Pietra, Bárbara. Manda essa live ó, de 3 a 5 pessoas que precisam vencer o ciúme. Segue aqui, Pineto, se você não segue, e comenta viva. Então eu falei, ó. Eu falei que você tem ciúme de uma pessoa porque você tem dependência emocional dela. Importante você saber disso, é o primeiro passo. Segundo passo, essa dependência emocional está te colocando numa posição de criança, não de adulto. A criança que é dependente, não adulto. E a sua criança, talvez ela tenha feridas emocionais. Feridas de medo, feridas de tristeza, feridas de raiva. Ela tem medo de ser abandonada, medo de ser traída. Talvez ela se sente triste porque acha que não é o suficiente.
ela não se sente valorizada, ela tem raiva. Raiva de achar que é injusto, raiva de achar de que ela tem culpa. E você pode comentar viva para você resolver isso no viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva. Então, você pode comentar viva, você vai receber um plano completo para resolver essa questão de ciúmes e outros problemas emocionais. Neto, quais problemas emocionais o método Viva pode ajudar? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobias, procrastinação, autossabotagem, pessoas que estão com insônia, pessoas que estão com compulsão alimentar, pessoas que são sedentárias, não conseguem ir para uma atividade física, pessoas que têm dificuldade de foco, de concentração, pessoas que têm problemas de gestão emocional, pessoas que são muito irritadinhas, pessoas que são muito medrosas, pessoas que estão numa melancolia muito tristes, pessoas que não conseguem agir, que só se sabotam, que ficam procrastinando, que estão sem energia, pessoas que não conseguem ter bons relacionamentos, que não se amam, que não amam as outras pessoas, pessoas que não conseguem desfrutar da própria vida, que não tem mais a sensação de alegria, que não faz aquilo que gostam, e pessoas que não conseguem sentir mais gratidão. Então você que falou, a Debinha, a Elaine, ó, que tem insônia, depressão, que tem várias feridas emocionais, comenta viva, faz que nem a Manu Tavares, comenta viva. Quando você comentar viva, você vai conhecer o meu método para você ganhar a coisa mais valiosa, que é o seu tempo. Você ganhar quantidade e qualidade no seu tempo. Ao invés de você ter que sofrer, ficar perdendo tempo e energia em abordagens que você não vai resolver, aqui a gente vai buscar resolver de uma vez por todas. Neto, funciona? Olha os depoimentos. Viva! Comenta viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Você que quer sair dessa insegurança porque tem medo de tudo, comenta viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva! E a Elaine falou uma coisa que é importante, ó. As feridas estão me deixando chata para outras pessoas, é claro. Né? Por isso que eu falo que o desfrute é a maior forma de influência que você pode fazer para outras pessoas. Então, Adriana, Elaine, comenta viva. V-I-V-A. Viva. Porque você, que é um ser humano, você não gosta de se conectar com uma pessoa que está lá para baixo, com medo, com raiva, contigo. Isso é ruim, ninguém gosta, isso é cansativo, é exaustivo. Agora, pensa uma pessoa que está feliz, que gosta dela mesma, que desfruta da própria vida. Aí sim você gosta de se conectar com esse tipo de pessoa. Seja bem-vinda a Fernanda, que começou a seguir. Então, ó, última chance para você comentar viva. Você que ainda não me segue, segue aqui, @ipneto. Manda essa live de 3 a 5 pessoas. Manda depois no meu inbox. Se você tiver alguma dúvida, me manda lá. Vai ser uma alegria poder ajudar. E comentar viva. Eu sou Vivaldo Neto, você que não me conhece, eu sou marido da Maria Eugênia, que é o marido da Maria Eugênia, pai da Sara. E eu sou especialista em ajudar pessoas a resolver questões emocionais de uma maneira mais rápida. Então, inclusive, questões de ciúme, problemas no relacionamento. Seja bem-vinda a doutora Eliane Santos. Faz que nem a Amélia Cunha 1, que comentou Viva. E eu criei o método Viva com base em várias abordagens, tem mais de 15 formações. Então, eu juntei as principais abordagens para você resolver questões emocionais numa sequência que faz sentido. Neto, qual que é essa sequência? Primeiro, na primeira consulta, você vai preencher um formulário. Nesse formulário, eu vou fazer um mapeamento das suas emoções e te entregar ali aquilo que eu acho que é o seu trauma ativo. Aí você vai falar se faz sentido, talvez a gente já encontre esse trauma. E aí, já na primeira sessão, a gente vai fazer vivências, técnicas como de revisitar memórias, técnicas para você encontrar e resolver a raiz emocional por trás disso. Mas, além disso, já na primeira consulta, eu te entrego um plano de ação, com ferramentas para você pôr em prática no seu dia a dia, para você ir criando autonomia, e com um plano para você resolver a sua queixa de uma vez por todas, em até 3 sessões. Em poucas sessões, a gente vai buscar resolver isso, tá bom? Então, ó, seja bem-vinda a Ana Karina Pedagoga, faz que nem a Nélia, que nem a Maria Comenta Viva. Um abraço no seu coração, a gente se vê na próxima live. E olha lá, a Jéssica falou, suas lives têm nos mostrado que estamos no caminho certo. Viva! Show de bola, fico feliz. Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Tchau!